Olá pessoal, já vou bater um papo com o Danilo Moreira Batista, ele que está aprovado no segundo concurso público nacional unificado para a carreira da magistratura do trabalho. Não só aprovado, mas já fazendo curso de formação. Então, Danilo, quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui nos nossos estúdios para contar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Parabéns pela conquista e para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, um pouquinho sobre a sua formação, desde quando você é formado, de onde você é também. Maravilha. Inicialmente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. E eu sou Danilo, Moreira Batista, tenho 34 anos, sou homem branco, tenho aproximadamente 1,76 m de altura e estou nessa fase de concursos públicos há muito tempo. Me formei em 2013 e a partir da minha formação mesmo, sempre prestei concurso, sempre busquei essa área de concurso público porque buscava, de fato, uma estabilidade. Então, foi o meio mais fácil e democrático que a gente tem aí disponível, não só para as pessoas que cursam direito, mas também para todos aqueles que estejam aí procurando uma estabilidade. Quando a gente fala em concurso de área específica, sem dúvida nenhuma, o direito é o que apresenta mais possibilidades, Além, claro, de você poder fazer concurso para qualquer área de formação. Como que foi a sua escolha? Desde sempre foi pela magistratura? Chegou a se aventurar em outras áreas? Olha, confesso que desde muito cedo, ainda criança, falava para as pessoas que eu gostaria de ser juiz, mesmo sem ter noção do que era ser um juiz, mas talvez pela minha mãe também ser da área do direito, acredito que seja por isso. Mas no ensino médio, eu não gostava muito da área de humanas, então por um bom tempo sequer imaginei, cogitei prestar direito. E aí, tanto que o único vestibular que prestei de direito foi justamente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que é onde me formei. E assim que entrei, ainda não tinha certeza se era aquilo mesmo, mas logo já fiquei apaixonada pelo curso e senti que aquela, de fato, era a minha vocação. E a escolha da carreira de magistratura, como eu disse, são inúmeras as possibilidades, até mesmo dentro da carreira jurídica, E pelas entrevistas que eu faço, apesar de todas ligarem ao direito, são atuações bem diferentes, matérias diferentes também a serem estudadas, ou a mesma matéria, mas cobrada de formas diferentes. Sim. Eu tive uma grande vantagem em relação aos meus colegas, que eu pude fazer estágios na área trabalhista durante a faculdade, especialmente nas varas do trabalho de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais como que era o dia a dia, a rotina de um juiz do trabalho, assim também como um procurador do trabalho. Então, eu tinha certeza, desde quando eu passei a estagiar, de que a minha área seria trabalhista. Fiz também estágio em outras áreas, como criminal, mas o meu coração ele batia mais forte pela área trabalhista. E por isso que eu optei pela magistratura. Durante o curso dessa preparação, cheguei a prestar também provas para o Ministério Público do Trabalho, porque por conta do lapso temporal que nós tivemos entre uma prova e outra. O último concurso para essa carreira de magistratura trabalhista, ele foi realizado no ano de 2017. O penúltimo, na verdade. E o último agora, que é esse que eu fui aprovado, foi no ano passado, 2023. E você comentou que iniciou a sua carreira no mundo dos concursos, logo após formar. Foi um estudo contínuo desde então? Qual é o seu histórico de aprovações? Passou por muitas reprovações também? Thaís, tive sim bastante aprovação, mas muito mais reprovações. Então, para chegar aqui onde eu estou hoje, as reprovações elas foram necessárias para conseguir entender como é que funcionava, aprender um pouquinho mais e, de fato, conseguir trilhar esse caminho. As reprovações elas fazem parte do dia a dia, do cotidiano, do concurseiro. E prestei várias provas. Desde cedo eu estipulei para mim que a minha jornada nos concursos ela seria uma escala de 3 degraus. O primeiro degrau ele seria para um concurso de técnico, que não exige a formação em direito ou sequer outra formação. E aí, depois que eu passei para concurso de técnico, eu passei a prestar também concursos para analista. E, após aprovado na lista, passei também a prestar concurso para magistratura e também ao Ministério Público do Trabalho. Então, prestei sim outras carreiras, prestei outras áreas também. Nessa entre-safra que eu falei para você, de 2017 até 2023, cheguei a prestar provas da magistratura estadual, porque foi muito tempo sem provas, nós não tínhamos uma certeza se haveria provas de novo ou não. Teve, inclusive, um momento em que as pessoas diziam que a Justiça do Trabalho ia acabar, e graças a Deus não acabou. Então, mas basicamente essa foi a minha jornada, assim,
Eu acho muito interessante essa ideia de fazer concursos escadas, porque te dá a segurança de já ter um cargo público para chamar de seu, te dá a remuneração para te ajudar a investir, né, ainda mais nos estudos, mas eu vejo que muitos têm aquela preocupação de não se acomodar. Então, logo que você passava, né, tinha esse momento ali de relaxar um pouco, você se manteve constante justamente para não correr o risco de desanimar no meio do caminho. O que era a sua principal motivação para, mesmo com essas aprovações, a gente pode dizer que um cargo de analista muitas vezes, ou geralmente, já é um concurso fim, né? Então, o que te moveu a seguir estudando? A motivação maior que o concurseiro tem é de conseguir alcançar a meta que ele estabeleceu. Então, desde sempre, o meu concurso fim já era um concurso de carreira. Inicialmente, a magistratura do trabalho. A partir do momento que você fixa essa meta, ela deixa de ser apenas um sonho, porque o sonho ele fica no abstrato, mas a meta ela é concreta. Então a gente busca alcançar essa meta e é isso que motiva, que você tira força, determinação e por mais difícil que seja o percurso, vale muito a pena. Pelo que eu entendi, então, já que era o cargo dos sonhos, chegou no seu concurso fim. Qual que foi a sensação de ver seu nome na lista dos aprovados? A ficha já caiu dessa aprovação? Olha, confesso que foi muita emoção, especialmente quando saíram os resultados da prova oral. O resultado da prova oral ele tem a peculiaridade porque ele vai acontecendo ao vivo. Então, o resultado de cada uma das pessoas vão saindo as notas, e aí são 5 notas que são atribuídas a cada candidato, e a partir daí faço uma média para ver se o candidato atingiu ou não aquela nota. E quando saem as notas e a gente vê que está naquela média, que alcançou aquele resultado, é uma alegria assim que não cabe no peito. É indescritível. É emocionante mesmo. E ainda assim, no começo não caiu a ficha. Nós fizemos já praticamente 6 semanas de curso de formação lá no nosso regional, que é o Tribunal Regional da 2ª Região, e até praticamente o final do curso ainda não havia caído a ficha. Agora nós estamos aqui em Brasília fazendo o curso de formação nacional. Em vários momentos ainda é difícil, mas aos poucos assim a gente vai de fato internalizando, né? Que deu tudo certo, que não é apenas um sonho e que é a realidade. Em que momento da sua trajetória você conheceu a estratégia carreira jurídica? Conheci a estratégia logo no 2º ano de estudo. Me formei em 2013. Em 2013, eu já havia sido aprovado para escrevente judiciário do TJ São Paulo e eu fiz uma preparação de forma individualizada, então por conta mesmo. Tinha desenvolvido um método de estudo e com isso confiei nesse método e fui prestando então concurso de analista com base nesse método. Mas há uma grande diferença de um concurso para o outro. E eu senti muita dificuldade. Então, apanhei bastante. E aí, com base nessas reprovações que eu tive, passei a buscar alguns cursos. E foi nesse momento, mais ou menos em 2014, que eu conheci a estratégia. A estratégia mudou muito desde então, né? Eu posso dizer que evoluiu muito. E o que te chamou a atenção no material, a ponto de você decidir confiar mesmo seus estudos ao material? A gente sabe que estudar já não é fácil, mas se você ainda tem que dedicar tempo a buscar material, a estudar por conta própria, é um tempo que você poderia estar estudando e você está se dedicando a isso. Mas a partir do momento que você escolhe um material, você tem que escolher também confiar nesse material, não ficar conferindo ali no edital, não buscar na internet se o material está certo ou não. O que te trouxe essa confiança no material do Estratégia? O material do Estratégia, ele me deu uma segurança porque é um material sistêmico. Ele abrange não apenas o conteúdo físico de lei, por exemplo. Muitos materiais eles traziam para a gente apenas lei seca. O Estratégia não. Ele trazia lei seca, trazia ao mesmo tempo um pouquinho de doutrina e também havia as videoaulas. Então, com base nisso, tive uma segurança maior, uma possibilidade de aprendizagem de forma sistemática e integral, que não só em um sentido, né, mas também, por exemplo, no sentido de você assistir, ouvir uma aula, e isso me ajudou bastante. É o caso, por exemplo, de você estar lavando uma louça, na correria do dia a dia, vai lavar uma louça, coloca uma aula para assistir. Então, a partir disso, fui confiando, fui gostando, e aí foi que a estratégia de fato foi um diferencial para mim nesse ponto. Então, pelo que eu entendi, você foi fazendo os concursos escadas, a sua dedicação aos estudos para concursos de magistratura do trabalho foi conciliando com o trabalho também.
era quanto tempo que você tinha para estudar? Concurseiro adora isso, horas líquidas, né? Como que você conseguia conciliar trabalho, vida pessoal de adulto, que demanda também muito da Sim. gente, com estudo para concurso público, para uma área que, além de ser muito concorrida, exige você disponibilizar tempo para muito conteúdo, conteúdos mais aprofundados também. Sim. Infelizmente, a vida não para a gente conseguir passar no concurso. Então, a vida continua, problemas vão acontecer, percalços aí no caminho terão também. Tendo persistência, resiliência e fé, esses são o segredo para você se manter sempre motivado, ativo, para conseguir alcançar o resultado. Com base nisso, então, depois de algumas reprovações e tudo mais, e já impostado no cargo de técnico lá no Terça São Paulo, eu consegui conciliar, porque o principal é você conseguir também ter algo financeiro. Então eu tinha uma condição financeira que me permitia já manter os estudos, que me permitia comprar cursos, e a partir desse momento eu senti realmente um diferencial. É difícil conciliar os estudos com o trabalho? É difícil, mas se você tem realmente a vontade de passar no concurso, você consegue. E quanto mais ocupado você é, mais focado e mais eficiente você será, desde que você tenha essa vontade e que você esteja realmente determinado a alcançar essa meta. Eu acredito também que você vai fazendo concursos de escadas, né? O nível de cobrança, a quantidade de matérias a ser estudadas vão aumentando. E a partir do momento que você já conhece o seu jeito de estudar, como diz na minha terra, né? O jeitinho de estudar, isso vai otimizando ainda mais os seus estudos, né? Eu imagino que o seu estudo, esse concurso da magistratura do trabalho, ele é muito mais otimizado do que quando você iniciou, já se conhecendo, sabendo os métodos que dá certo para você. Então, apesar do tempo ser menor, eu imagino que você já conseguiu otimizar mais esse tempo. Sim, perfeitamente. Já então, trabalhando, para conseguir, de fato, organizar meus estudos, passei então a acordar mais cedo. E aí, o horário que mais rende é o horário que mais tem que ser explorado. E cada estudante tem que achar o seu horário que mais rende. No meu caso, era o horário da manhã. Então, eu acordava mais cedo. Por grande parte dessa trajetória, eu acordava por volta de 5 horas, 5h30. E ia até mais ou menos 8 horas, 8h30. Eu tentava fazer de 3 horas a 3 horas e meia líquidas na parte da manhã. Então eu já ia para o trabalho com uma carga de estudo de horas líquidas. E após o trabalho, eu tentava fazer pelo menos mais 1 hora e meia de estudo líquido, isso em períodos de entre-safra, que a gente chama, que seriam períodos entre concursos, sem editais abertos. Quando o edital abria, é claro que esse período de estudo ele era bem acessível. Então, em média, com o edital aberto, estudava cerca de 6 horas líquidas até 8 horas líquidas. E você tinha um cronograma, já sabia exatamente o que você ia sentar, estudar, quando que você ia estudar matéria nova, quando que você ia fazer revisões? Houve uma frase uma vez que é a seguinte: o concurseiro ele não pode dormir sem saber o que vai estudar no dia seguinte. E de fato faz todo sentido. Então, sempre que você vai dormir, que vai descansar para o dia seguinte, é necessário ter uma agenda, organizar já os estudos, saber o que você vai estudar naquela primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, inclusive depois também no final do dia, para que você consiga, de fato, otimizar esses estudos e fazer com que eles sejam efetivos. Antes da gente começar aqui a gravação, né, numa conversa mais informal, você comentou que chegou a fazer as provas quando eram regionalizadas, chegou a fazer os concursos também, agora que eles são unificados. Mudou muito o estilo de cobrança, sendo assim, mudou muito também o jeito de estudar, você precisou adequar, fazer muitas mudanças no seu estudo com essa mudança da forma com que a prova é hoje? As minhas primeiras aprovações para concurso de analista, elas foram no ano de 2015. A partir desse momento, eu me senti pronto para andar esse segundo degrau para o concurso de magistratura. Nesse momento, comecei então a entender como é que funcionava e consegui realizar 3 provas, que foram os tribunais da primeira, da segunda e da quarta região. Reprovei na primeira fase dos 3, mas à medida que passava uma prova, eu ficava mais perto da nota de corte. Então isso me motivou bastante e me mostrou que estava no caminho correto. A partir daí, em 2017, houve essa unificação do concurso da magistratura nacional. Então, ao invés de ser de forma regionalizada,
Cada tribunal fazia o seu concurso, era responsável pelo seu concurso. Passamos então a ter um concurso unificado, apenas um concurso para todo o território nacional. Nesse momento, não sabíamos ainda como que aconteceria, em qual que era a periodicidade de provas, mas nós tínhamos cerca de 3 provas por ano, pelo menos, da magistratura trabalhista. Em 2017, foi o primeiro concurso nacional. Concomitantemente, também teve a prova do Ministério Público do Trabalho. Passei na primeira fase de ambos, precisei então conhecer e aprofundar mais nos estudos, porque me vi ali frente a novos desafios, que eram as provas discursivas. Por falta de bagagem jurídica, não consegui êxito nas 2 provas discursivas, fui reprovado. Depois disso, imaginei que o concurso da Magistratura Nacional fosse acontecer logo em seguida, em 2018 no máximo, um pensamento bem otimista. Infelizmente, nós tivemos a aprovação ano passado, então de lá para cá foram vários anos. Mas sempre mantive os estudos, inclusive também prestei provas do Ministério Público do Trabalho nesse meio período, mas graças a Deus teve ano passado e deu tudo certo. Queria que você me falasse um pouquinho agora sobre as principais fases, né, que eu acredito ser a primeira fase da prova objetiva, agora no caso com o concurso unificado, a segunda fase que é a discursiva e a oral, que eu acho que são essas fases as mais temidas. A preparação é muito diferente para cada uma delas? O que foi a sua base de estudos em cada uma dessas fases? Cada fase tem que ser estudada de uma forma peculiar. Então, a primeira fase, que é a objetiva, demanda um estudo mais de lei seca, de jurisprudência, de súmulas, orientações jurisprudenciais e muitas questões. Então, resolução de muitas questões. A segunda fase, ela exige do candidato um conhecimento mais doutrinário, um conhecimento, então, mais verticalizado. A terceira fase, podemos assim considerar que é a prova de sentença, a prova prática, ela demanda, então, do candidato conhecimento prático, como resolver uma determinada situação. No caso da magistratura do trabalho, como resolver uma sentença trabalhista. E a quarta fase seria a fase oral. Na fase oral, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado, porque pela primeira vez o candidato ele tem voz e ele tem um rosto. Então ele passa a ser identificado frente aos examinadores. E isso também exige uma preparação bem específica, porque é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, porque nas 3 fases anteriores exige que você abdique de muita coisa, inclusive de lazer, de momentos de interação, e de repente, numa quarta fase, você se vê numa posição que tem que conversar. Então tem que conversar, tem que saber falar, tem que, de fato, conseguir raciocinar o direito e expor esse raciocínio. Então, a quarta fase ela é um grande desafio também. Então, para mim, foi o maior desafio. Eu sempre ouço isso, né? A estratégia oferece algumas simulações de curso oral e eu vejo que é uma fase que se você chegou até ali, conhecimento você tem, que você precisa saber expor isso, né? Eu vejo os professores de estratégia nesse curso oral cobram mesmo, fica ali em cima, eles falam que costumam ser mais rígidos até que a própria banca, porque você é analisado tudo de fato, né? Eu acho que para homens a vestimenta é o mais fácil, é só estar de terno ali, cores discretas, gravata discreta, tá tudo certo, mas envolve a questão da dicção, gestos, né? E além do momento ali de você estar vendo quem está te avaliando. Numa prova discursiva, né, você vai ali escrever, mas na hora que a pessoa estiver corrigindo, ela não vai saber quem está ali do outro lado, muito diferente da oral, né? Thaís, a fase oral, para mim, foi o maior desafio, porque você se coloca de frente a examinadores que vão, então, identificar você. Então, é nessa fase que a gente passa a ter um rosto, que a gente passa a ter voz. No caso da magistratura trabalhista, especificamente, nós não estamos na frente de juízes apenas, mas estamos na frente de ministros, que para a gente é muito distante. Então são pessoas que a gente conhece dos livros, dos estudos, dos vídeos que a gente assiste, das sessões de julgamento. Então são pessoas muito distantes. Foi um grande desafio nesse sentido para a gente conseguir manter a calma, conseguir fazer um raciocínio jurídico. E essa fase, ela exige tudo isso. Ela exige que o candidato esteja com o seu psicológico forte, esteja bem psicologicamente, esteja bem preparado também juridicamente. É claro que nessa fase, todas as pessoas que chegam, pelo menos 99%, estão muito bem preparadas. Quando não há êxito nessa fase, geralmente é por algum outro fator, e não por falta de conhecimento. É um desafio, mas existem vários cursos, inclusive de estratégia, que fazem essa preparação, que dão esse suporte, e para mim foi muito produtivo, foi muito necessário ter esse suporte de cursos.
Eu imagino, são pessoas que muitos têm como referência profissional, né, o famoso assim, quando eu estiver ali eu quero ser que nem você, porque são referências mesmo, você chegar ali, tá cara a cara e pior, sabendo que vai estar te avaliando, então eu Não. imagino que é um momento de manter mesmo a ansiedade, o nervosismo, né, porque além de tudo são autoridades, ministros, eu imagino como deve ser a situação de questão de controlar o nervosismo, muitas vezes não dá para controlar, mas tem que pelo menos esconder, É, não deixar transparecer isso. Foi uma preparação que a gente pode dizer uma preparação longa, né? Cheia de uma trajetória aí marcada pelos cargos escados, que você foi, os concursos que você foi, os concursos escados que você foi almejando, e hoje você chegou até onde você realmente buscava, mas você consegue enxergar algum erro na sua trajetória até aqui? Seja erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora mesmo como aprovado, e o que você acredita também que foram os seus principais acertos que fizeram você chegar até aqui? olha, com certeza. Erros todos cometemos, inclusive nos estudos, não é diferente. Meu principal erro na minha caminhada, acredito que seja em relação à resolução de questões. O candidato, o concurseiro, quando ele começa a estudar, tem muita dificuldade de realizar questões, porque tem a necessidade de buscar o conhecimento, de buscar a parte teórica e sempre se sente insuficiente em relação à parte teórica. E por isso vai deixando de lado a resolução de questões. E comigo não foi diferente. Apanhei bastante, demorei bastante assim para conseguir passar nas primeiras provas. E a partir do momento que eu entendi que a resolução de questões era necessária, meus resultados eles mudaram. Então, o maior acerto ele está ligado ao maior erro, que foi essa consciência, né, de que a resolução de questões era necessária. E atribuo, portanto, tanto o erro quanto o acerto à resolução de questões. Acho que o maior acerto tem que ser reconhecer o erro e poder corrigi-lo, né? E tem que lembrar que a prova é feita de questões, então não adianta Sim. você saber a teoria, mas não conhecer ali o famoso perfil da banca, não saber como a questão é cobrada, né? As famosas pegadinhas ali que costumam vir. Acho que quando você vai resolvendo tantas questões que chega na hora da prova, você já fica atento ali àquele enunciado, porque sabe que ali pode ter alguma coisa além, alguma pegadinha, e acaba sendo repetitivas também as questões, né? Na hora que você chega ali na prova, algumas questões talvez você pode não ter feito igual, mas bem próxima. Justamente. Grande parte das questões, não de forma integral, mas pelo menos alguns enunciados, a gente já tem contato quando resolve. Então, nessa minha caminhada, eu acredito que tenha feito mais de 10 mil questões objetivas, pelo menos. Sempre que você está de frente com um determinado concurso, determinada carreira, o estudo ele tem que ser direcionado. Então, se, por exemplo, no meu caso, concurso da magistratura do trabalho, fiz muitas questões da magistratura do trabalho, muitas questões, inclusive também, como foi o segundo nacional e as provas estavam muito antigas, passei também a resolver muitas questões de analista. Então, tudo que era trabalhista, no meu caso, eu tive que abordar, tive que pegar. Mas o estudo direcionado é o melhor que há. Ajuda bastante, inclusive também com relação à banca. Então, se a banca, por exemplo, a FGV, a FCC, o estudo da banca é muito necessário. E para as provas discursivas, a mesma coisa. A banca, se ela é formada, por exemplo, por membros da carreira, tem que conhecer os membros da carreira, tem que conhecer as produções desses membros, o que eles estudam também, o que eles escrevem, sobre o que eles estão estudando. Muitos têm linhas de pesquisa, então é necessária essa aprofundagem em relação também aos membros da banca. Como a gente acabou de dizer, né? Conhecer o perfil, saber como vai te cobrar, quem vai te cobrar também é importante. O material da estratégia traz isso, questões direcionadas para que você tenha esse conhecimento do perfil da banca, das questões, provas anteriores, questões inéditas também. E você chegou a realizar simulados? Simulados também é uma forma ali não só de você mensurar seu conhecimento, mas também, apesar de você já vir com muita experiência de prova, né? Mas testar tempo de prova, fazer outras questões inéditas. Sim, os simulados eles são necessários. Os simulados, sempre tentei fazê-los aos finais de semana. Então, domingo, como regra, eram dias de simulado. Para as provas objetivas, sempre domingos de manhã. Aos domingos de manhã, fazia de acordo com determinado concurso que eu ia prestar. Então, se era uma prova com 60 questões, eu fazia aos domingos uma prova com 60 questões, uma prova de 100 questões, simulado com 100 questões, e sempre também voltada à banca, como regra, que estava ali realizando a prova do concurso.
Os simulados, eles são muito importantes não só para que o candidato ele se familiarize com as questões, mas também com as condições de prova. Simular em condições reais de prova é muito importante, porque o candidato ele passa a ter uma noção de como vai ser o tempo dele, de como está o seu rendimento, e também tem um fator psicológico, que é o fator de já estar acostumado com aquela resolução de questões. Se eu tenho 100 questões, eu estou acostumado a fazer isso, então eu vou conseguir fazer isso. O candidato ele não fica com aquele medo, com aquele temor de não conseguir terminar a prova. E isso é muito importante, é fundamental. Dá também para você utilizar até como estratégia de prova, estratégia não só no sentido de quanto tempo você vai demorar, se vai começar a prova da primeira questão, de trás para frente, com as matérias que você tem mais conhecimento, mas eu vejo gente utilizando o simulado até para testar, se dá conta de ficar sentado direto o tempo todo, se precisa levantar, ir no banheiro, se leva água, se leva algo para comer ou não. Então tudo isso é estratégia de prova, que claro, o principal é fazer isso fazendo provas também, mas se não é possível, né, até porque a gente sabe que os concursos de carreira jurídica de forma geral são concursos com inscrições aí nada baratas, apesar de existir várias formas também de você conseguir isenção, como doação de sangue, se você faz prova, se você faz parte de programas sociais também, vale a pena ler o edital para ver as possibilidades de conseguir isenção, mas não tem como fazer prova, fazer simulados também para, como o próprio nome diz, simular o momento de prova. É isso mesmo, realmente. O simulado ele é necessário e ele serve também como revisão. Então, para além de simular as condições reais, para além do fator psicológico, para além do fator físico também, porque o candidato ele passa, então, a ter essa condição física de conseguir terminar uma prova, serve como revisão. Então, a revisão ela é não só dos simulados, mas também é necessária colocar a revisão semanal dos estudos, e o simulado ele consegue fazer isso. Ele consegue abranger não só aquela revisão semanal, como também revisão de outras matérias estudadas em outro momento. Então, é muito importante a resolução de simulados. Eu vejo, Danilo, que até por questões históricas mesmo, muita gente ainda vê, né, a função do juiz, a magistratura como um todo, não só do trabalho, como algo muito distante, né? Então, muitas vezes até distante na hora de realizar esse sonho. A gente sabe que em carreiras jurídicas, né, não existe hierarquia entre as carreiras, nem na questão da remuneração, não. A gente vê muitos cargos públicos aí, né, que estão aí com remunerações tão boas quanto a dos magistrados, então na hora de escolher o concurso tem que ir pela vocação mesmo, mas como eu disse, a magistratura para muitos pode parecer algo muito distante, né? E você trouxe para a gente uma realidade muito real, de alguém que foi tentando concursos escadas, de alguém que teve que conciliar trabalho com os estudos, né? Então mostra que se você tem um sonho, o importante é você correr atrás dele, se parar no meio do caminho, não seja desistindo do sonho, mas é porque o sonho se tornou outro no meio do caminho, conhecendo melhores os cargos, mas o importante é correr atrás do objetivo. Então, para a gente finalizar, o que você quer deixar de dica ou de mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e desejam muito em breve se tornarem magistrados também? Acredito que para que consiga a aprovação, não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica. Exige apenas que você faça. Então, no meu caso, eu tive muitas reprovações, inúmeras reprovações. Por vários momentos pensei também em desistir, pensei que eu não seria para mim, mas a determinação, a resiliência, a vontade de conseguir alcançar aquele objetivo, aquela meta que foi estipulada, tudo isso deve prevalecer. E a partir do momento que você consegue se entender, consegue entender o quanto que aquilo é importante para você, você vai conseguir ter forças, vai conseguir concretizar esse sonho, essa meta, e basta apenas que você faça, que saia dos livros, que saia dos materiais, que saia dos projetos e faça. O maior segredo é estudar. Danilo, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, desde o primeiro contato, se propôs a aproveitar esse momento em Brasília para poder dar essa entrevista presencialmente. Então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pela conquista. Não vou nem perguntar se aposentou as canetas, porque eu imagino que sim, né? Não, em relação aos estudos, sim, né? Em relação aos estudos para concurso. Mas o bom operador do direito é aquele que sempre está alinhado, que está atualizado, não só com as matérias, como também com a jurisprudência. Então, os estudos, eles nunca param. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, agradeço aí pela oportunidade de poder falar com outras pessoas, né, que almejam o cargo. E basicamente a mensagem final assim, que eu gostaria de deixar é que não desistam. Não desistam. Se você tem essa vontade, tenha em mente que se Deus plantou a sementinha no seu coração, é porque Ele quer que você faça isso. Então não deixe de correr atrás, não deixe de estudar
existe uma fila, a gente brinca, né? Existe uma fila para que o candidato ele alcance aquele resultado. Mas essa fila, muitas vezes, ela pode ser furada. Então vai depender muito do comprometimento do candidato, da forma como ele vai estudar, da forma como ele vai se entregar para os estudos. Então, por mais que demore, ou que não demore também, não deixe de estudar, não desista. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Se eu conseguir, você também consegue. E você fala, pode ser que demore, mas com um sorriso no rosto. Eu acho que não é fácil estudar para concurso. A gente nunca disse isso aqui, que vai ser fácil, independente da carreira que você queira, do cargo que você almeja, não vai ser fácil. É uma vida de abdicações, né, de você abrir mão de momentos com família. Mas eu nunca vi ninguém falando que se arrependeu de ter iniciado os estudos ou que pós-aprovação não faria tudo de novo. O que eu ouço é que se arrepende de alguma coisa de não ter começado a estudar antes. Então, é momentos de sacrifício, mas por algo que você vai colher para o resto da vida. Então, algo que vale muito a pena. Justamente. Existe uma frase que é mais ou menos assim: sacrifício temporário, benefício permanente. Então, por um bom tempo, eu tive um post-it com essa frase no meu local de estudo e de fato é isso. Vale muito a pena. Tem uma música do cantor Fernandinho que ela me serviu de inspiração, especialmente nesses últimos 2 anos, desse concurso em específico, que ela tem uma seguinte frase, que grandes coisas vão acontecer. Eu falo, né, com um sorriso no rosto, porque realmente, assim, grandes coisas estão acontecendo comigo. Então, se acontecem comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Eu não sou especial, não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu simplesmente fui teimoso, fui persistente e estou aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez, Danilo, e o pessoal que está nos assistindo. Quiser ficar por dentro de tudo do mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.